Meu nome é Kênia, eu tenho 35 anos, sou mãe de 2 meninas, da Mariana, minha filhinha mais velha, de 2 anos, e a Júlia, que nasceu há apenas 8 dias. Eu me casei em 2013, eu estava num casamento super feliz, super estruturado. Eu ainda brincava com meu marido assim, sempre falava com ele. Falava, nossa, Bruno, que maravilha que tá a nossa vida. Praticamente a gente não tem problema, que alegria, que felicidade que a gente estava sentindo juntos. E aí chegou a hora, a gente teve vontade de nos tornar pais. E a gravidez da Mariana foi uma gravidez muito desejada e foi uma gravidez planejada também, porque eu tive uma dificuldade para engravidar. Eu demorei mais de 1 ano para ficar grávida da Mariana. Não foi um problema muito sério, foi um problema que com um acompanhamento médico eu consegui, no primeiro mês que eu iniciei o tratamento, depois de 1 ano e 1 mês eu consegui ficar grávida da Mariana, mas já tinha um tempo que eu estava tentando. Então, tanto para mim quanto para o Bruno foi uma alegria muito grande, porque a gente sentiu que a nossa família estaria completa, era o que estava faltando para trazer ainda mais alegria, mais felicidade para o nosso lar. A minha gestação foi uma gestação super tranquila, eu não tive nenhuma intercorrência, nenhuma surpresa, nada. Tava assim, super normal, eu tava esperando uma criança super saudável, que tudo corresse bem. E chegou o dia da Mariana nascer, dia 2 de abril de 2017. E eu jamais podia imaginar que esse dia ia mudar minha vida completamente. Tudo programado, foi um parto cesárea. E ela nasceu, era um domingo de manhã. E assim que eu vi que ela tinha nascido, eu vi que ela chorou, mas eu vi, quando eu estava ainda deitada lá, que surgiram alguns comentários a respeito do nascimento, eu não me lembro, mas me passou a impressão que eu estava ouvindo alguma coisa diferente. E aí o meu marido, com todo carinho, eu me lembro muito bem, chegou para mim, bem pertinho de mim, falou comigo assim: obrigada pela vida da Mariana, por tudo que você fez. E aí me entregaram a Mariana toda enroladinha, e na hora que eu abracei a Mariana pela primeira vez, ele com muito carinho de novo virou para mim e falou assim: ela só nasceu com uma orelhinha pequenininha, mas você não preocupa com isso não, que depois isso é uma coisa que a gente dá um jeito. Então ele foi muito sutil ao me passar a primeira diferença, digamos assim, que a gente podia notar na Mariana. Então ela chegou num ambiente de muito amor, fui recebida por ele com muita gratidão, com muito carinho, e foi passada para mim com essa informação também de forma muito carinhosa, muito sutil. Apesar da gente estar naquele momento de muita emoção, de querendo ou não ser um susto, ser um impacto, foi a forma como ele falou, a sutileza, ela chegou num ambiente de muito amor. E isso para mim é muito importante, me deixou muito mais tranquila naquele momento, porque eu tinha apoio de uma das pessoas que eu mais precisava ter naquele momento. Passado um pouco de tempo, eu vi que a diferença física da Mariana não era só numa orelhinha pequenininha, a outra orelha também, ela tinha uma diferença e ela também tinha uma boquinha torta quando ela chorava ou quando ela sorria, abrindo mais a boca. Aquilo ali era o que eu tinha a princípio que saber lidar, porque era uma coisa que eu não estava esperando. Eu tinha idealizado, digamos, uma filha perfeita, não que ela não fosse perfeita para mim, mas ela veio com essas diferenças e eu precisava saber lidar. Mal sabia eu que
aquelas pequenas diferenças não seriam nada, ou hoje eu falaria 2 anos depois com tanta tranquilidade que elas não fariam a menor diferença para mim. Porque esse é um dos menores problemas ou uma das menores preocupações que eu tenho com ela hoje. A Mariana sempre foi uma criança diferente no desenvolvimento. Eu sempre notei isso desde quando ela nasceu. A interação dela com a gente é diferente. Ela sempre foi uma criança mais molinha. Ela sempre teve um atraso no desenvolvimento. Ela demorou muito para sentar. Porém, quando ela fez 10 meses, em uma madrugada, ela teve um choro muito forte e muito inconsolável, e eu, com muita dificuldade, consegui fazer com que ela dormisse de novo. Preocupada, mesmo em outro quarto, fiquei observando pela tela da babá, porque aquele choro naquela madrugada, aquele choro forte, era incomum. E aí eu olhando a tela da babá, eu vi que ela começou a passar mal. Era uma crise convulsiva. Nessa época ela estava com 10 meses de idade. Eu levantei depressa, chamei o meu marido e nós fomos lá para poder socorrer essa crise. E aí ela teve essa crise, passado o susto, assim que passou a crise deve ter durado mais ou menos uns 2 minutos, ela teve outra crise. E eu já comecei a ficar muito assustada, porque eu nunca tinha visto isso, de ter uma crise e logo em seguida ter outra crise. E aí a gente, devido ao nosso susto, a gente já decidiu, a partir da segunda crise, ir para o hospital. E foi a melhor coisa, a melhor decisão que a gente podia ter tido, rápida, porque em seguida ela teve uma terceira crise. Na hora que eu entrei no carro com ela, ela teve uma quarta crise. Na hora que eu cheguei no hospital com ela, ela teve uma quinta. E a partir da 20ª crise, eu já não contava mais quantas crises ela tinha tido. Eu fui caminhada direto para o CTI por causa da gravidade do quadro, porque nenhuma medicação que eles faziam surtia efeito, as crises não cessavam. Ela estava tendo uma atrás da outra. E eu permaneci nesse CTI durante 9 dias sem saber o que estava acontecendo. Nenhum exame acusou nada, nenhuma infecção, nenhum outro tipo de processo. As ressonâncias magnéticas do cérebro, todas normais. O eletroencefalograma que eu cheguei a fazer na época, que eu ainda estava no CTI, também normal. Eu não sabia o que a minha filha tinha. Eu não sabia por que eu estava ali, o motivo dessas crises incontroláveis. E eu passei os 9 piores dias da minha vida vendo ela ser dopada, um remédio atrás do outro, remédios fortíssimos. Cada dia eles inseriam uma dose maior, um medicamento mais forte, e nada fazia as crises serem controladas. Mas em nenhum minuto desse momento que eu vivi lá todos os dias com ela, dentro desse CTI, nessa primeira internação, porque essa foi só a primeira, eu não perdi a fé, por mais que eu não soubesse o que estava acontecendo, muito pelo contrário. A minha fé parece que só foi crescendo e crescendo, e eu sabia que ela ia sair dali. Eu não sabia como, eu não sabia que tipo de sequela que ela teria, por causa de tantas crises. Igual eu falei, eu perdi a conta, não sei quantas ela chegou a ter. Eu não sabia, eu tinha incerteza de como a minha filha sairia dali. Porque foram tantas convulsões, eram tantos medicamentos, e eu não sabia o que estava causando, muito menos como que seria dali para frente. Mas, para nossa surpresa, ela saiu dessa internação sem nenhuma sequela. Essas crises, as crises em si, aparentemente não fizeram nenhum mal para ela, ela superou. Porém, ela saiu do hospital muito cheia de medicamentos, muito dopada. E a partir dali, nós voltamos para casa e eu sempre muito preocupada, com medo daquilo acontecer novamente, porque
Eu não sabia o que tinha levado aquilo a acontecer uma vez e os médicos falaram comigo, sim, pode acontecer novamente, e eu vivendo naquela incerteza. Até que um mês depois, quando ela tinha 11 meses, eu passei por tudo novamente. Começou com ela em casa, ela estava mamando, ela teve a primeira convulsão. Da primeira convulsão, ela teve a segunda, ela teve a terceira e eu também já não sei quantas mais ela teve até a gente conseguir chegar no hospital. E sempre que chegava era a mesma coisa. Mais medicamentos, ataques de medicamentos fortíssimos e os medicamentos sempre sem fazer efeito nenhum. Era aquele mesmo pesadelo de novo. Tava faltando pouco tempo para a gente comemorar o aniversário de 1 aninho dela e ao mesmo tempo que a gente estava passando por um período tão turbulento, de tanta tristeza, lidando com esse problema de saúde tão grave, tão desconhecido, Deus também vai colocando pessoas boas no nosso caminho, porque o médico da Mariana, que sempre acompanhou, sempre foi um médico muito presente, muito carinhoso, que sempre me passou muita confiança e me deu muito suporte. E eu me lembro que na semana antes da festa dela, programada para a gente comemorar 1 aninho, ela estava internada de novo, tendo as sucessivas crises sem controle. E ele falou comigo assim, falou, Kênia, eu garanto para você, você não desmarca esse aniversário, porque é muito importante para os pais comemorarem o primeiro ano dos filhos. Você não desmarca. Eu te prometo que até na sexta-feira, a festa seria no sábado, a Mariana vai ter alta desse CTI. E ela já vai ter alta do CTI e já vai direto para casa para você comemorar esse aniversário. Nem para o quarto você não vai, eu te garanto. E ele me prometeu, eu nem sabia se ele tinha como cumprir aquela promessa. Ele me prometeu e assim ele fez. Na sexta-feira eu tive alta do CTI, com ela muito dopada de medicamento. E no sábado eu consegui comemorar o aniversário de 1 aninho dela. E correu tudo bem na festa, foi uma festa alegre, uma festa que apesar de todo esse problema foi uma festa em que eu senti muita gratidão porque eu consegui estar ali, porque eu consegui comemorar. E depois dessa festa eu ainda internei mais 5 vezes, foram mais 5 internações em CTI, por causa desse mesmo motivo, por causa dessa falta de controle dessas crises. Quando a gente viu que já não tinha mais nada em termos de medicamentos a ser feito, a Mariana estava tão dopada que ela perdeu tudo o que ela tinha adquirido no desenvolvimento dela. Ela já não controlava mais o pescoço, ela já não sentava mais, ela já não sorria mais. E ela sempre foi uma criança sorridente, mas nessa época ela já não sorria mais. E aí esse mesmo médico, eu me lembro sempre do carinho, da preocupação dele com a gente. Um dia ele foi ao consultório só para conversar comigo e com meu marido a respeito de uma dieta. E essa dieta é uma dieta muito restritiva, mas ela tem a eficácia de controlar crises convulsivas em muitos casos. Mesmo sem a gente saber o diagnóstico da Mariana, sem saber o que ela tinha, ele propôs para a gente essa mudança radical nos hábitos dela e propôs para a gente fazer essa dieta para a gente tentar. E eu agarrei essa oportunidade de melhora com unhas e dentes. Eu me adaptei super fácil à rotina da dieta, a alimentação, a mudança da alimentação, a preparação dos alimentos, é tudo feito por mim. Eu nunca tive dificuldade em deixar isso pronto, por mais que durante todo o tempo eu continuei trabalhando, mas isso foi super tranquilo para mim e eu agarrei essa dieta com unhas e dentes. Já nos primeiros dias da dieta, a gente conseguiu ver o efeito, a diminuição das convulsões. Desde que eu iniciei essa dieta, nunca mais eu precisei internar. Ela nunca mais teve tantas crises convulsivas sucessivas, uma atrás da outra. No início da dieta, ela ainda tinha as convulsões, mas as convulsões começaram a ficar mais espaçadas. E devido ao
a esse controle que a dieta proporcionou para ela, a gente começou a reduzir os medicamentos. E aí, na hora que a gente começou a reduzir os medicamentos, o desenvolvimento dela foi voltando normalmente. Ela ainda tem um atraso do desenvolvimento muito grande, mas ela também tem um apoio de terapias muito grande, de profissionais muito competentes, que graças a Deus a gente pode oferecer para ela. Então a gente vê que assim, o desenvolvimento dela demora a voltar, mas a cada dia ela está melhor e ela vem melhorando. E eu nunca perdi a fé em Deus que ela ainda vai melhorar mais e mais. Hoje em dia, a dieta proporcionou para a Mariana, ela usa menos da metade dos medicamentos que ela usava antes. E os medicamentos que ela usa hoje são medicamentos em dose baixa. E isso é muito bom para ela. Então a gente sabe que é essa dieta fazendo um efeito na vida dela. E apesar dessa dieta controlar essas crises convulsivas, a gente ainda vive com medo, vive com receio, porque todas as vezes que ela tem uma virose, ou que tem uma gripe, ou qualquer infecção, a dieta não controla as crises. Então, toda vez que ela fica doente, ela tem novamente a crise, mas não da forma como era antes. Hoje em dia, eu considero que nós vencemos esse período de maior dificuldade, mas a gente ainda tem muita coisa para vencer. Eu sei que eu preciso, em algum momento, a Mariana precisa ir para a escola, mas por causa das viroses, das gripes desencadearem a crise, eu tenho muito medo de colocá-la na escola e as crises voltarem novamente. Então, isso é ainda um desafio que eu ainda preciso fazer um teste, que eu ainda preciso superar. Depois que essas crises já estavam parcialmente controladas, eu ainda fui a São Paulo com meu marido. Nós marcamos 2 consultas com 2 médicas diferentes que nos falaram que eram 2 especialistas em epilepsia no Brasil. E uma dessas médicas de São Paulo pediu um exame mais específico da Mariana, um exame novo que chegou ao Brasil há pouco tempo. E nesse exame que a gente fez, a gente conseguiu fechar o diagnóstico da Mariana. A Mariana tem uma síndrome muito rara. No mundo, acredita-se que não tenham nem 100 meninas com o mesmo diagnóstico. E é um diagnóstico onde as crianças têm crises convulsivas de difícil controle, refratárias a medicamento, onde as medicações não fazem efeito. E o mundo inteiro tem buscado uma cura para essa epilepsia, só que não é fácil. Depois que eu fiz esse diagnóstico da Mariana, ele foi muito libertador para mim, não porque eu mudei o tratamento da Mariana em alguma coisa, porque o tratamento não mudou, o tratamento continua sendo a dieta cetogênica. Mas depois que eu descobri o que a Mariana tem, foi libertador no sentido que eu pude compartilhar com outras pessoas, outras mães, a mesma situação que eu estava passando. E tem mães que eu vejo que já não tem mais o que fazer para as filhas. Tem crianças em situações muito mais graves do que as que eu passei com a Mariana. E essa dieta ela não faz efeito para todas as crianças. Então esse é um outro motivo para eu poder ser muito grata a Deus, porque ela fez efeito na minha filha. E eu, de uma forma ou de outra, estou conseguindo tratar o que muitas mães no mundo inteiro, com pesquisas no mundo inteiro, não estão conseguindo tratar. Foi libertador para mim também saber esse diagnóstico, porque eu soube naquele momento que o que podia estar sendo feito para minha filha estava sendo feito. E foi libertador também saber desse diagnóstico, porque muitas vezes eu me senti culpada pensando que será que eu fiz alguma coisa na minha gravidez para a Mariana estar passando por tudo isso? Para eu estar passando por tudo isso? Será que eu tomei alguma coisa? Será que eu comi alguma coisa?
Será que eu usei alguma coisa que eu não devia ter usado? E por causa disso, a minha filha está sofrendo desse jeito? Então foi libertador nesse sentido também? Porque na verdade não foi nada que eu fiz ou que eu pudesse ter feito. Ela tem uma alteração em um gene muito raro. Eu não tenho esse gene, meu marido não tem esse gene é dela. Foi como se Deus tivesse escolhido e falado assim: Kenny, eu vou te dar uma menininha muito rara, mas muito especial. E você vai ser a mãe da Mariana. A Mariana é a menininha de olhar mais doce que eu conheço. Se eu fechar os meus olhos, eu posso ver os olhinhos dela, os cílios dela. Por isso que ela tem o nome lá em casa de Docinho. Porque ela é um docinho, porque ela tem um sorriso meio, porque ela é muito boazinha, porque ela é um amor de menina. E eu tenho muito orgulho dela. O que há 2 anos atrás eu tinha medo, que era uma diferença de uma orelha, hoje em dia, eu fico até com vergonha de falar que isso algum dia já me incomodou, porque já me preocupou. Muito pelo contrário. Hoje eu faço questão de amarrar o cabelo dela de Maria Chiquinha. Eu cheguei até a fazer uma prótese de orelha para ela, que eu nem uso, porque eu gosto de vê-la do jeito que ela é. Então eu amarro o cabelo dela sempre de Maria Chiquinha, sempre que eu posso, porque eu tenho muito orgulho dela. E eu quero passar isso para ela, que ela tem uma mãe que tem um amor incondicional por ela, uma mãe que tem muito orgulho por ela. Eu não sei como a Mariana vai ser, eu não sei como o desenvolvimento dela vai ser. Por mais que eu tenha conhecido outras meninas com o mesmo diagnóstico, são todas totalmente diferentes uma da outra. As crises não se parecem, o comportamento das meninas não se parece. Tem meninas muito graves e tem meninas em que a síndrome é mais leve. Eu não sei como a Mariana vai ser. E nem sei se posso falar que estou preparada para tudo. Mas se eu não estiver preparada, eu confio muito em Deus, na presença dele na minha vida, e que ele há de estar sempre presente, há de me preparar. Porque eu quero ser a mãe da Mariana, eu tenho muito orgulho dela, eu tenho amor de sobra para isso, e eu tô aí pro que Deus quiser. A forma como ela vai ser não vai importar, eu vou amar ela do mesmo jeito. E é isso aí. Hoje eu também estou vivendo uma nova fase na minha vida. Há 8 dias atrás nasceu a minha filhinha mais nova, a Júlia, cheia de saúde. E isso é mais um motivo para eu ser mais grata a Deus ainda, porque a minha família ela está se completando. Minha casa está cada dia mais cheia de amor. Eu sinto que eu venho construindo um lindo lar com meu marido, com as nossas 2 filhinhas. E é isso aí. Tá vendo? Bom demais! Ficou bom?